Estamos aqui iniciando o nosso Ameroncast. Hoje nós vamos entrevistar, conversar, bater um papo com o colega Cristiano Mazzini. Ele que está quase 20 anos na magistratura de Rondônia, e essa é a primeira de uma série de entrevistas que nós teremos colegas aqui para contar sua história de vida, para contar os casos, para contar as histórias emocionantes que nós já tivemos nessa justiça diamante. Mazzini, conta um pouquinho sobre você, seu nome, sua família, quanto tempo você está na magistratura. Olá, Elma. Prazer contribuir com a Meroncast, ser o primeiro aí a ser entrevistado. Isso é uma honra. Vai para o meu currículo. E, bom, minha história em Rondônia ela começa aí em 2004. Eu vim fazendo concurso, fazia concursos para o Ministério Público, fazia concurso para a magistratura. E eu sempre digo que a magistratura me escolheu. E eu digo isso porque, familiarmente, eu e minha esposa nós fazíamos os concursos juntos. E quando viemos fazer os concursos aqui em Rondônia, a gente veio fazer o concurso do Ministério Público e ambos estávamos bem classificados, fomos galgando aí as fases, sendo aprovados aí nas fases intermediárias. E aí, no meio desse certame, abriu o edital da magistratura aqui em Rondônia. E aí, ambos fomos fazer as inscrições, já estávamos aqui presencialmente por conta de uma das etapas do concurso. E aí, ambos fizemos a inscrição, mas só a minha foi admitida, a dela foi indeferida a inscrição. E em seguida ela foi aprovada no concurso do Ministério Público, eu não fui. E aí tomou posse em abril, e aí 4 meses depois, galgando aí as etapas também do concurso, eu acabei sendo aprovado para a magistratura. Então, muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim: ah, eu tenho uma vocação extrema, eu sempre quis ser juiz, eu sempre quis vestir a toga, eu já me via de toga, eu me via fazendo isso ou aquilo. Mas eu acredito muito que a gente se molda, né, institucionalmente, e hoje eu tenho convicção de que a magistratura ter me escolhido foi o melhor que poderia ter acontecido para a minha vida. Não me vejo fazendo outra coisa, talvez não saiba fazer outra coisa, e muito gratificante essa minha experiência desses anos todos aí trabalhando para o jurisdicionado, para o estado de Rondônia, né? Então, como você falou, eu estou aqui desde 2004, né? Na magistratura passei por várias comarcas aí do interior, várias cidades, e na capital mais ou menos 10 anos. São quase 20 anos no total, Isso. para sorte nossa. Cristiano, sua esposa Flávia é promotora, são quantos filhos? 2 filhos. Nasceram aqui? Não, nossos filhos acabaram nascendo em Uberlândia, que é de onde nós somos, porque a gente estava em cidades que não tinha hospital assim bem estruturado para que ela desse à luz. Então a gente acabou optando na época os 2 filhos por nos mudar temporariamente, digamos assim. No final da gravidez ela foi para Uberlândia e acabou tendo os meninos lá. Mas tão logo eles puderam viajar, a gente retornou, né? E a Malu, inclusive, a mais nova, voltou para Rondônia com 16 dias de nascida. Rondoniense, né? A É, gente não tem como. e aí a gente, enfim, né? Nossos filhos sempre falam para onde vão que são rondonienses, nem se lembram muito bem, muitas vezes, que nasceram fora daqui, né? Lembrança mínima e para eles é um lugar de férias, né? Quanto tempo você estudou para concurso, para ser aprovado como juiz? Olha, eu tinha uma situação familiar que envolvia um compromisso financeiro do meu pai com a formação do meu irmão. Meu irmão era fazer medicina fora de casa e a gente não tinha condição assim de investir exclusivamente em estudo. Então, tão logo eu me formei, eu fui advogar, até advogava com a Flávia e nós advogamos só nós dois, algo próximo a um ano e 2 meses. E aí, nesse meio tempo, eu tinha um carro, ela também tinha, a gente juntou algum dinheiro e meu irmão se formou. E aí nós fomos para Brasília para estudar para concurso. E nessa ocasião, o investimento que foi feito foi desse carro que eu tinha. Meu pai nos ajudava não sei nem se existe hoje ainda, aqueles tickets de alimentação que ele recebia do banco, para a gente fazer compra, para
para almoçar, enfim. E, e aí a mãe dela ajudava também com o aluguel e algumas outras coisas. E aí durante um ano e meio nós ficamos em Brasília. E aí logo ela passou no final desse ano e meio. E aí a gente veio para cá, ela passou aqui. E aí 4 meses depois eu vim para cá. Então foi um pouco menos de 2 anos, né, no total. Quais foram as cidades, a gente chama de comarca, que você passou em Rondônia? Olha, eu inicialmente eu fui lotado na seção judiciária de Ji-Paraná, mas aí nós tínhamos uma colega, a Sandra Silvestre, que estava no Timor-Leste, em missão da ONU. E éramos poucos substitutos, né? E então eu fui designado praticamente para ficar só em Ouro Preto na vara criminal que existia lá, que ela era titular. E então eu fiquei nessa 11 meses em Ouro Preto, respondi esporadicamente em alguma outra unidade daquela seção judiciária. E aí de Ouro Preto eu fui promovido para Alvorada do Oeste. Fiquei em Alvorada 2 anos e meio, mais ou menos. De lá eu fui promovido para Colorado do Oeste. Em Colorado eu fiquei 6 anos, mais ou menos. Fui pedir remoção para Ariquemes e depois eu fui promovido para Porto Velho. Mas assim, trabalhei em Médici, trabalhei em São Miguel, Costa Marques, trabalhei por um pouco período também em Jaru, que foi preciso que eu cobrisse alguma coisa em Jaru, apesar de não ser seção judiciária de Paraná, mas pela proximidade geográfica. E basicamente foram esses os municípios. Agora sim, né? Colorado tem Cabixi e Corumbiara, na época ainda tinha Corumbiara. Então também fiz justiça rápida nesses dois municípios, nos distritos de Alvorada. Então a gente rodava bastante, né? O juiz faz muito desse trabalho, não só da justiça rápida, justiça itinerante, vai até as comunidades ribeirinhas, e ainda há pouco ele disse da primeira comarca dele como titular, a primeira entrância que a gente chama em Alvorada. Alvorada. O juiz cuida de tudo. Ele decide matéria eleitoral, família, civil, criminal, tudo. Tudo é um único juiz para cuidar de uma cidade inteira. E isso no início da carreira. Qual era o sentimento naquele momento? Então, eu vejo assim, eu era muito jovem, né? Eu tinha 25 anos, Ele assim, ainda é jovem, viu? tinha um pouco mais de 25 anos. E a gente chegar e lidar muitas vezes com um servidor que, às vezes, em algumas ocasiões, tem a idade dos nossos pais, ter toda essa responsabilidade que você mencionou, com a comunidade, alguma responsabilidade com os grupamentos que existem ali, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, OAB, Defensoria. É um relacionamento interinstitucional que é complicado porque formalmente nós não somos preparados para lidar com isso, né? Com toda essa responsabilidade. A gente hoje tem uma formação extra depois que o magistrado é aprovado no concurso, mas na época existia um curso que Rondônia foi pioneiro, mas que muitas vezes ele te preparava para as ocasiões, mas não exatamente para o que você ia passar, né? E são situações que vão nos forjando, né? Na luta mesmo. Então, você falou aí que cuida da cidade inteira, eu até brinco às vezes, assim, que a gente cuida até da compra do cafezinho, da água, até o caso mais complexo envolvendo alguma questão política, alguma questão de saúde. E ali, fazendo analogia do futebol, a gente bate escanteio e cabeceia ao mesmo tempo, né? Não tem muito para onde correr, não tem muitas vezes um colega para a gente consultar e conversar e trocar uma ideia, e até, né, desabafar, enfim. É você com você mesmo, consigo mesmo, e numa época que não existia muito rede social, não tinha WhatsApp, era bem limitado o acesso, né? Muitas vezes, num desespero, pegava o telefone e ligava, olha, eu estou aqui com um júri aqui, aconteceu o inimaginável, não tem isso em livro, não tem lugar nenhum, me ajuda. Né? Era por aí. Imaginem, vida, liberdade e bens das pessoas, uma cidade inteira nas mãos do juiz. Por isso que a gente fala tanto dessa questão da carga de trabalho, da responsabilidade. E como equilibrar tanto trabalho, tanta responsabilidade? Você tem hobbies? Você
Tem Às alguma vezes, zona? talvez a gente pense assim que a gente torce para que o dia tenha 30 horas, 40, né? Porque são tantas coisas. Eu eu sempre fui atleta, digamos assim, na minha vida desde jovem. Mas eu gostava muito de futebol, jogava bola de manhã, à tarde e à noite, campeonato. E quando eu fui estudar para o concurso, eu acabei ficando um pouco, deixando a atividade física de lado, por questão mesmo de dedicação, numa cidade diferente. E aquilo me trouxe uns hábitos diferentes daqueles que eu tinha o costume de executar, né? Então eu deixei a atividade esportiva, passei a ter uma vida um pouco mais sedentária, acabei ganhando peso e entrei na magistratura. No começo da carreira muito difícil, como você abordou, numa cidade pequena, muitas vezes a gente se resguarda muito para resguardar a jurisdição, para resguardar os processos. A gente não conhece as pessoas, não sabe se é prudente jogar um futebol, por exemplo, num lugar onde você não vai conhecer as pessoas. Muitas vezes as pessoas não pensam, né, não dimensionam essa limitação que nós temos, né? E às vezes até interpretam isso como um distanciamento, algo assim, como se fosse uma situação de soberba. Mas, em verdade, a gente busca em algumas ocasiões resguardar a jurisdição, porque numa cidade pequena, por exemplo, a chance de estar em contato com uma parte, por exemplo, ali jogando futebol é gigante. E então, assim, passados alguns anos, eu sempre muito intenso em tudo que eu faço, fui voltar a jogar futebol, mas com a intensidade que eu tinha mais jovem. E isso começou a me trazer uma série de lesões assim, musculares. Eu sempre fui um explosivo para jogar e eu comecei a ter lesão muscular e repaginei. Pensei assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga fazer sozinho e que eu tenha menos lesão. E aí eu comecei a correr, me exercitar fazendo corrida, o que começou como uma atividade mais simples, assim, mesmo de descarga emocional, descarga física, foi ficando mais sério, aí logo corri 5 quilômetros numa corrida, 10, aí fiz meia maratona, e quando eu fiz uma meia maratona, eu pensei, não, eu quero ser maratonista. E aí eu fui pro lado da maratona, já fiz 12 maratonas. O treino da maratona é um treino muito, muito intenso no sentido de dedicação, menos intenso do que a magistratura. A magistratura demanda mais dedicação e da minha parte a sociedade tem essa dedicação e todos os juízes que eu conheço também. E para inclusive prestigiar essa dedicação, os meus treinos são feitos na madrugada, né? Então eu acordo, minha rotina de treinos ela começa muito cedo. Eu acordo ainda de madrugada. Isso me dá alguns bônus, então eu praticamente vejo o sol nascer todos os dias. E aí eu faço esses treinos e eventualmente aí 2, 3 vezes por ano eu invisto em fazer alguma prova de maratona, né? Maratona são 42 quilômetros, né? A distância parte daquela alegoria que existe do soldado grego, que foi de uma distância até a outra, e essa distância de 42 quilômetros para noticiar um ataque. E é o meu hobby hoje, é o que me permite descarregar muitas circunstâncias da profissão, da vida pessoal, que me permite muitas vezes pensar melhor em algumas coisas. Já resolvi vários problemas correndo, eu comigo mesmo e com essas reflexões. E hoje é a minha principal válvula de escape para as questões que envolvem mesmo o bem-estar, né? Físico, mental, e é nisso que eu invisto. Muito comum as pessoas perguntarem se o juiz pratica esportes, tem vida social, e foi bom que o colega Mazini acabou de falar dessa questão da reserva do juiz, principalmente em cidade pequena, porque há quem interprete isso como sendo um distanciamento, uma vontade do juiz, né, de se manter longe por algo, por orgulho, algo do gênero. Imagine, você está jogando futebol, como ele disse, alguém tira uma
foto, chega num período eleitoral, há uma publicação dizendo: o juiz é amigo do fulano de tal, quando na verdade o juiz está ali só praticando esporte, algo que é devido a qualquer profissão. Tem uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça que obriga os tribunais a cuidarem da saúde física e mental, tanto de magistrados como servidores. E a ideia que eu sempre falo para as pessoas é aquela ideia dos aviões. Você coloca a máscara primeiro em você, para depois você poder Claro. cuidar bem dos outros, né? Mas, Mazine, conta para mim algum caso que tenha sido muito impactante para você. Eu sei que na justiça a gente todos os dias tem casos que nos comovem, que nos emocionam e que a gente tem que inclusive equilibrar, né, a questão da nossa humanidade com a legislação. Então, primeiro isso, essa questão, como é que você equilibra isso e qual o caso que para você foi o mais marcante de todos? É, é muito complicado, né? Porque dependendo da área de atuação em que a gente é titular ou tem lotação, muitas vezes, até socialmente, existe uma certa restrição e por parte de muitos, um prévio julgamento. Por exemplo, um de nós está na jurisdição criminal, é muito comum que as pessoas que não exercem papel ou função do sistema de justiça rotulem, né? Ah, então só mexe com crime, só trabalha com isso, só vê bandido. E nenhum de nós tem esse tipo de visão, né? A humanização da justiça por intermédio do magistrado, ela passa por uma formação muito intrínseca e extensa em direitos humanos por parte de todos nós, né? Nós aqui, inclusive em Rondônia, temos um programa de mestrado em direitos humanos, vários colegas aí são mestres em direitos humanos, eu por acaso também sou, mas então o viés do juiz em todas as áreas de atuação é sempre resguardando as garantias constitucionais que são inerentes ao indivíduo e ao que o sistema constitucional determinou como importante ser resguardado. Dito isso, por muitas vezes também é complicado estabelecer causas de impacto que muitas vezes outras pessoas vão também interpretar como importantes, porque a gente vai julgar desde o caso envolvendo uma briga de futebol, muitas vezes isso chega para nós, até casos muito importantes em que há uma discussão a respeito de mandato eletivo, a respeito de legalidade ou constitucionalidade de uma lei. E eu sempre disse, até antes mesmo de ter passado por esse evento, que existe uma área que me parece ser o concurso em que se vive uma montanha russa, que é a área protetiva, a área da infância, que é uma área que eu nunca fui muito afim no sentido de gostar de estudar aquilo no sentido acadêmico da coisa, mas eu sempre tive isso muito claro para mim, que era uma área em que a gente presenciava diversas mazelas, mas que tinha um potencial de gratificação pessoal muito grande. E comigo não foi diferente, né? Eu tive um episódio em que, em uma comarca do interior, existia uma adolescente que vivia na casa de acolhimento desde os 8 anos de idade. Eu cheguei, ela já estava muito próxima dos 18 anos de idade e a história dela por si só já me comoveu muito. E era uma menina que tinha um anseio muito grande por amor. Tudo que ela queria na vida dela era uma família, ser amada. E isso trouxe uma série de circunstâncias para a vida dela, que não vem ao caso, mas ela, como já acolhida institucionalmente há muitos anos, ela tinha episódios de fugir da casa de acolhimento, ficava fora muito tempo. E em uma dessas circunstâncias ela retornou grávida, né? Ficou fora 2, 3 meses e foi tomando ônibus, fugindo de cidade, e ela mesma acabou retornando
casa de acolhimento, que era a realidade que ela tinha da vida dela. E ela voltou grávida e pediu para falar comigo e falou assim: doutor, eu não tenho condição de ter essa criança, não tenho condição de trazer uma criança ao mundo para ter uma vida semelhante a mim, eu não sei quem é o pai, e eu não quero. Conversei com ela, a gente passou a ter um acompanhamento psicológico por parte do NUPS, do fórum, e por parte também do aconselhamento do município. E aí, tão logo a criança nasceu, foi tentado um contato com ela a princípio se dispôs a tentar, e essas palavras eram dela. Ah, eu quero tentar, mas aí no outro dia lá eu não quero, e passou até assim, acho que até por proteção, por autopreservação, a não buscar contato com a criança, que também estava no acolhimento, né? A criança já nasceu na casa de acolhimento. E nessa insistência, nessa questão de buscar, muitas vezes, como a lei determina, um familiar próximo para tentar assumir esses vínculos, assumir essa responsabilidade. Alguns meses se passaram e, e aí aparecia um familiar e aí, eu quero, não quero. Na hora do aproximação, esse familiar se distanciava de novo. E nesse intervalo, o Ministério Público ingressou com a destituição de poder familiar da adolescente, o processo tramitou e a gente sabe que sempre há uma lista de adoção. E eu sei que ao final de toda essa tentativa institucional, essa conversa, a criança já tinha perto de 1 ano e aquilo me amargurava, me deixava muito ansioso por conta desse histórico, dessa situação. E era uma criança muito ativa, né? Uma bebê muito ativa. E ao final desse período, né, de convivência, chegamos ali num ponto em que já havia uma sentença de destituição de poder familiar. Inclusive, essa adolescente foi conseguido para ela uma possibilidade de emprego em outra cidade, com um acompanhamento do psicossocial do Poder Judiciário desse outro estado. Ela foi embora e a última notícia que eu tive é que ela estava bem, enfim. E aí a criança ficou nessa situação e ingressou, então, portanto, no momento de ser colocado em uma família substituta. E, e aí a gente olhou a lista, né? Nós chamamos os primeiros colocados e foi iniciado aquele estágio inicial. Eles foram algumas vezes lá na casa de acolhimento, quando a gente sabe como que funciona, né? Essa situação. E aí, no dia que chegou a hora de fazer, digamos assim, essa aproximação definitiva para que a família substituta pudesse, de fato, assim, tomar a criança, né, para levar para sua casa, para esse estágio de convivência fosse transformado em guarda e posteriormente em adoção, a gente fez isso no fórum. Só que nós vínhamos de uma situação muito peculiar na unidade, que tinha sido tomada tinham sido tomadas todas as cautelas possíveis e houve uma devolução de uma criança. E aquilo marcou toda a equipe da casa de acolhimento, do fórum, do CREAS do município. Então, assim, todos nós estávamos muito cautelosos com a situação e, né, tentando evitar que essa situação se repetisse. E aí eu pedi para o pessoal da casa de acolhimento trazer a criança, ficarem na sala de audiência e chamei os pretendentes no meu gabinete, que tinha um espaço físico diferente. E aí comecei a conversar com eles. E fui conversando e eu notei uma pressa, um senso de urgência da pretendente, da mulher, em dizer, não, não, doutor, eu, assim, se é o sonho da minha vida, eu quero, cadê? E não sei o que. Falei, não, calma, vamos conversar, né? E fiz toda aquela preparação, né, de que, olha, isso é uma situação, é para a vida, é assim, é assado. Fiz toda aquela advertência que nós temos que fazer, mas de uma forma humanizada, uma forma
mais direta, né, numa conversa quase que coloquial. E aí, nesse momento, é, estávamos lá na sala só eu e os dois, o promotor também estava sentado assim. E aí eu mandei uma mensagem interna do Pandium na época para minha secretária e falei: "Você pode trazer bebê". E aí ela veio, abriu a porta, e quando ela abriu a porta, eu falei com ela assim: "Pode buscar sua filha". E a mulher teve uma síncope assim de choro muito grande na hora, e ela virou e se ajoelhou e falou assim: "Pode vir com a mamãe". A menina não andava. Ela falou assim: "Pode vir com a mamãe". A minha secretária soltou ela e a menina foi andando, nunca tinha andado. Da porta até a mulher e abraçou a mulher. E você imagina o choro coletivo que foi de todos que presenciaram aquilo ali. Então foi uma situação assim que eu fiquei marcado por anos. E até alguns anos depois eles acabaram adotando, né, a criança. Alguns anos depois ela me encontrou numa rede social, me adicionou e me mandou uma mensagem assim belíssima, fotos da criança, dizendo como ela era feliz, como a criança era feliz, como ela e o marido eram felizes. E isso, de uma certa forma, que para alguns pode ser interpretado como um dia comum, para mim foi o dia da magistratura para mim, assim, de uma matéria, como eu disse, que eu não tinha afinidade no sentido de gostar academicamente de estudar, e, enfim, sempre fui uma pessoa que gostou mais do direito penal, mas o que mais me trouxe gratificação nesses quase 20 anos foi uma questão protetiva, de uma certa forma tecnicamente simples, mas que tinha um retorno quase que espiritual gigante. Então eu tenho muita gratidão desse episódio, de ter participado desse episódio e das vidas dessas pessoas. Eu não sei se vocês perceberam, daí o nível de emoção dele, contando hoje, muitos anos depois, a respeito dessa história. E principalmente as palavras, falando de como a gente não julga as pessoas nesse sentido, né, de apontar o dedo. É muito comum a sociedade exercer julgamentos, seja em redes sociais ou fora deles, da pessoa: olha, deu filho, não tem amor. Dizem que eu não sou psicóloga, nós não somos, mas nós temos psicólogos que dão pareceres, né, que assistentes sociais, que dizem que é um dos atos de maior amor. É justamente quando você, reconhecendo a tua incapacidade, por amor ao filho, diz: é melhor que ele viva com alguém que possa dar aquilo que eu não consegui. É, doutor Cristiano se emocionando aqui na frente, eu também fiquei emocionada. Não tem dia normal na justiça, né? Normalmente, veja, o juiz ele fica na frente, como o senhor ficou, entre tirar o poder familiar, dizer que a pessoa não pode ser mais mãe naquele sentido, ainda que biologicamente ela vá ser o resto da vida, mas dizer que ela não pode ser mais mãe perante a lei e dar o filho para uma outra pessoa. Isso é um dilema diário nosso, porque tem mães que não querem abrir mão do filho, ora são envolvidas em situação de drogas, às vezes eu já tive casos, eu também sou titular agora, né, do sistema protetivo, ora são envolvidas com drogas, às vezes o pai é preso e a gente ainda insiste na recuperação, né, para permanecer na família de origem, mas por vezes não é fácil. Imagine você ir dormir. São essas decisões que a gente tem que ter todos os dias, né? Se uma pessoa sai e vai para casa, ou se ela vai para o sistema penitenciário com 8 anos, às vezes, de começo de pena. Então, volto a dizer, não é uma profissão para pessoas fracas, né, doutor? Não existem decisões fáceis, né? Na verdade, como eu disse, tecnicamente, essa parte protetiva é quase que uma receita de bolo, é muito simples do ponto de vista formal, né? Existe uma situação de risco, vou colocar numa família substituta, mas isso é muito mais complexo, né? E exige muito mais sensibilidade do que talvez técnica. E graças a Deus, nesse caso, o tempo mostrou que foi um acerto e uma mudança de vida. Acredito até para aquela adolescente, então adolescente,
que foi colocada no mercado de trabalho, era uma preocupação que ela tinha, ela era institucionalizada há muitos anos, isso traz marcas muito profundas na vida de uma pessoa e na vida da criança também, né? Que a história dela foi mudada, foi tocada por pessoas que a desejavam há anos, né? Imagino. Para a gente terminar, você já falou de um dos hobbies que é ser maratonista, correr, exige foco, concentração, isso estimula a tua capacidade de trabalho. Time de futebol, você falou do futebol, quem é seu time do Eu coração? sou Flamengo, né? Sou eu e Pode 43 milhões. cumprimentar você? Eu e a maioria do mundo somos flamenguistas. Sou bem, já fui bem pior, digamos assim, com os adversários. Hoje em dia eu sou mais respeitoso. A gente espera que o futebol tenha só essa finalidade, né, de unir as pessoas, congregar, fazer torcer, que a violência fique fora Claro. dos estádios e fora não só dos estádios, mas também nas partes externas, E né? até, assim, desculpa te interromper, mas a gente tem visto até uma evolução social, assim, no futebol, né, no comportamento das torcidas, das pessoas. A gente teve recentemente aí esse caso do Vinícius Júnior lá com a torcida da Espanha, o racismo, em que houve uma comoção praticamente mundial, né, de mudar esse status quo. Ah, não, mas isso é só falar tal coisa, isso não ofende, faz parte. Não faz parte. A sociedade, ela evolui, os conceitos evoluem, coisas que eram toleráveis antes não são mais, e que bom, né, que nós não rimos das mesmas piadas que eram feitas quando a gente era criança, e que bom que nossos filhos cresçam com esse tipo de paradigma, né, com um paradigma de respeito, principalmente. Os torcedores, inclusive, foram suspensos de ir aos Sim, estádios, né? vários deles processados. Alguns aprendem pelo amor, como nós, né? Com o tempo vai passando, a gente É, fica menos intenso, né, doutor? Outros não aprendem pelo amor, vão aprender pela dor. É isso, que a gente siga aprendendo pelo amor com essa profissão maravilhosa. Suas considerações finais. não, agradecer a oportunidade, né? Eu acho que é um formato muito interessante para que a sociedade no geral também conheça esse lado diferenciado, porque muitas vezes eles conhecem o nosso lado profissional. O nosso lado profissional, por vezes, é mal interpretado, é sisudo, né? Por uma questão mesmo de formação, uma questão de imparcialidade, mas que nós também temos, como todos, nosso time de futebol, nossos hobbies, e nos emocionamos também com as situações que vivenciamos no dia a dia, né? Claro que sem que a técnica seja deixada de lado, porque é a nossa função principal. Mas é aquela história, né? De um rio, nunca é o mesmo rio duas vezes passando pelo mesmo lugar, né? Passou o rio, já é outro rio, e assim somos nós também no sentido de evolução, né? Que nós possamos sempre continuar, como a senhora mencionou, evoluindo como pessoas, como cidadãos e também como profissionais. Sensíveis a você que está nos assistindo, que é a nossa finalidade maior, para quem a gente dedica o nosso trabalho e todos os dias sai de casa. Nós voltamos com entrevistas na sequência com outros magistrados. Nos acompanhe. Um abraço. Até mais. Obrigada, Mazini. Até logo, eu.